estamos abordando o tema O Reino Milenar, são os 1000 anos, que está aqui registrado, esse tema, né? Em Apocalipse capítulo 20. E nós temos então demonstrado a razão, o motivo, por que Deus, no seu plano eterno, ele estabelece uma quarta e última dispensação. Quero lembrar os irmãos de que, quando você estuda a Escritura, do ponto de vista do todo da história, né? Porque há sempre um problema no nosso entendimento, é que nós costumamos olhar as coisas pelas metades ou pelas partes. Ou seja, nós queremos compreender a nossa história aqui, como se a nossa história começasse aqui, né? Nossa história começa na eternidade passada, quando Deus começou a criar os mundos e todas as coisas, e então nós somos parte de uma criação. E essa criação é obra do propósito de Deus, é obra do coração de Deus. Então, nós erramos quando nós começamos a interpretar a nossa história como se nós fôssemos o começo de todas as coisas. Inclusive, essa é uma visão muito egoísta e uma visão perversa e pecaminosa. Querer entender a nossa história separado do todo. Então, quando nós olhamos a história de Deus, quando você tem um olhar, né, do todo dessa história, do todo da Escritura, o que você percebe? Que tratando-se dos tempos, né, do tempo cronológico, desse tempo humano no qual o ser humano vive, Deus, ele separa esse tempo em 4 tempos. Ele vai separar o tempo em 4 momentos. Nós vamos encontrar uma dispensação chamada dispensação antes da lei, que vai de Adão até Moisés, está em Romanos capítulo 5, versículo 14. Aí começa uma outra dispensação, que vai de Moisés até Cristo, isso está em João capítulo 1, João Evangelho capítulo 1, versículo 17, em que é o tempo da lei, é a dispensação da lei. Aí temos uma terceira dispensação, que vai de Cristo até a sua segunda vinda, da primeira vinda de Cristo à sua segunda vinda, que é esse tempo da graça, está em Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2, explicando que nós estamos dentro de uma terceira dispensação. E então, quando Jesus voltar, agora por último, digamos, na sua segunda vinda, ainda teremos uma quarta e última dispensação, antes da eternidade. Então, se você imaginar que antes de Adão havia um tempo incontável, um tempo etéreo, que não se contabiliza como tempo cronológico, portanto não vamos chamá-lo de dispensação, até a segunda vinda de Cristo, ou melhor, até o final do milênio, dos 1000 anos, nós temos 4 dispensações. Então, o tempo começa lá em Gênesis capítulo 2, houve o capítulo 1, né? Tarde, manhã, o primeiro dia, e vai até o final do milênio. De lá para lá, nós temos a eternidade futura. Aí não se contabiliza mais os tempos. Bem, mas a grande pergunta é essa aqui. Por que Deus estabelece o reino milenar enquanto dispensação? Ou seja, porque se Cristo vem hoje, digamos, vamos pensar em tese, se ele vem e ele então pega todo o reino das trevas, Satanás, os seus anjos e os demônios, e os prende no abismo por 1000 anos, ou melhor, os prende no abismo. E então ele agora já tem os seus salvos, aqueles que foram eleitos, tal. Por que não encerrar a história aqui? Por que depois que Cristo veio a primeira vez e morreu crucificado, e agora ele veio a segunda vez glorificado, por que não pôr fim na história com a sua segunda vinda? Infelizmente, existe aí uma visão prevalecente, é a visão, não podemos nem chamá-la de senso comum, porque é uma visão que tem, pelo menos, a ideia de ter fundamentos teológicos. Só que como não é uma visão bíblica, ou melhor, não encontra sustentação na Escritura, ainda que se pregue essa visão em nome da Escritura, né,
Não podemos chamar de senso comum. Entretanto, é um senso comum do ponto de vista que é o que as pessoas acreditam. O que eles acreditam? Que quando Jesus Cristo voltar, tudo estará já resolvido. Ele vem, leva os crentes para o céu, pega os católicos, os espíritas, e os macumbeiros, e os pais de santo, e os incrédulos, e quem mais? E os padres, e os homossexuais, e todo mundo, e joga no lago de fogo, e Assembleia, batismo, no céu. E pronto, final. E agora é só viver a eternidade. Os crentes evangélicos no céu, cantando no coral, por toda a eternidade. E quem não é evangélico, simples, tão simples, vai para o lago de fogo, ficar num tacho. É de cobre? De que é, pastor, aquele tacho? É de ferro? É cobre, ferro, não sei, não descobriram ainda, né? E aí coloca o povo lá queimando no fogo e pronto. Os que não são evangélicos queimam no tacho. Até quando? Até nunca acaba. Pensa numa eternidade sem fim, o fogaréu vai. Quando você pensa que está acabando, vem o diabo e joga mais gasolina lá dentro, para o fogo subir mais. E os evangélicos no céu, pronto. Não é simples assim ou não é? Aí eles falam assim, quem não aceitar a Jesus vai para onde? Vai para o inferno. E ponto final. Ou seja, é uma visão muito simplória das coisas. E a despeito aqui, nós acabamos entrando em alguns pontos, pelo menos pensando, né, na salvação dos povos, como é que a Escritura fala que o Senhor vai julgar a todos os homens. Então tem toda uma complexidade em torno disso. Mas o ponto que eu quero tratar é aquela questão, é que quando Cristo vier, não é o fim da história. Ainda resta uma última dispensação. Ainda restará 1000 anos, que é chamado o reino milenar, que está em Apocalipse capítulo 20. Então a pergunta que não pode calar, e talvez é a pergunta que vai abrir o entendimento dessa última dispensação, é para que Deus ainda precisa, e talvez essa seja a palavra correta, para que Deus ainda precisa de uma última dispensação? Por que Deus precisa? Ora, porque a partir do momento que Deus se propôs a realizar algo, não foi Ele que se propôs a realizar algo, não foi? Ou ele criou as coisas sem propósito? Não, se Ele criou todas as coisas com um propósito definido, está lá em Provérbios 16, versículo 4, que Deus criou todas as coisas para seus determinados fins. Também Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, todas as coisas vieram à existência ou foram criadas por causa da sua vontade. Né? Então, se Ele tem um propósito, então Ele próprio foi quem desenhou a planta do cumprimento do seu propósito. Foi Ele que decidiu que Ele teria um tempo cronológico, numa dispensação antes da lei, outra da lei, outra da graça, e a outra da justiça, a outra do reino. Bem, nós temos já respondido a essa pergunta, pelo menos nas 2 ou 3 últimas quartas-feiras. Eu já quero ver se a gente conclui esse entendimento. Então, vamos olhar especificamente para os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus. Nós temos enfatizado que quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo, quando o Pai salva o homem, vamos pensar, no caso, em cada um na sua própria experiência. Quando Deus te salvou, Ele foi lá com seu Espírito Santo, te deu fé para crer no Evangelho, não foi isso? Te deu entendimento, te deu luz, Ele criou várias circunstâncias para que você pudesse se aproximar dEle, da sua verdade, você foi salvo, ou pelo menos a salvação iniciou-se em você. Agora, essa salvação que se iniciou em nós, ela não está acabada. E aí o texto é Filipenses capítulo 1, versículo 9, versículo 6, né? 1:6. Aquele que começou boa obra há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, qual a ideia que você tem que ter quando você pensar no reino milenar? Deus, Ele está cumprindo e realizando em nós a sua obra. Aquele que começou boa obra há de completá-la. Pastor, em que consiste esta obra que Jesus começou a realizar em nós e que Ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus? Ora, é a obra de salvação. Ah, pastor, mas como assim? Não é somente nós não irmos para o inferno
e agora irmos para o céu? Essa é a visão, né, tradicional, prevalecente, que fala de uma salvação espacial. Ou seja, ele te livra dessas chamas e te coloca sobre uma nuvem. Só que isso não seria salvação em nenhuma hipótese. Ou pelo menos seria apenas uma parte da salvação. Porque a salvação de fato e de verdade é a salvação do problema do pecado. O problema do pecado não é um lugar. O problema do lugar é o homem. Do pecado é o homem. O pecado está dentro do homem enquanto natureza. O espírito, a alma e o corpo do homem estão em rebelião contra Deus. Agora, de fato, o problema é sempre o mesmo, né? Essa tendência de olhar as coisas de maneira muito simplória, pensa que a salvação é do inferno para o céu. Ou seja, quem quer ser salvo do inferno? Todo mundo quer. Eu quero ir para o inferno. Quem quer ir para o fogo? Ninguém quer ir para o fogo, não é? Quer ir para o céu. E por isso as pessoas então falam, para você poder ir para o céu e não ir para o inferno, você tem que sair de todos os lugares onde o diabo está e deve se livrar de todas as roupas que o diabo usa, não pode comer as comidas que o diabo come e nem beber as bebidas que o diabo bebe e nem ouvir as músicas que o diabo canta. Aí coloca a salvação num aspecto objetivo, né? Aí fala, mas e quais são as músicas que o diabo canta? Ué, do Cristiano Araújo. Ou não? Do Cristiano Araújo, porque, né? Vocês sabem que ele foi embora hoje, né? De quem mais? Olha, do Luan Santana, que é parceiro dele, mesmo, né? Do Roberto Carlos. Quem mais, pastor? Leonardo, João Paulo e Daniel. Só tem sertanejo aqui? Do Tiririca. De quem mais? Bem, em suma, os cantores do diabo são todos que não são aqueles da nossa igreja. É assim que o povo diz. É ou não é? E as roupas que o diabo usa são aquelas que nós não aderimos. As roupas que Deus usa são as que nós pregamos. Nós vamos definir a roupa, o cabelo, a música, o lugar, isso e aquilo outro. Por quê? Porque pensamos na salvação de um ponto de vista meramente objetivo. Aí o que acontece? Fica lá o crente velho, com 200 anos de crente, cheio de hipocrisia, de inimizade, de porfia, de ciúme, de contenda, de prostituição e de que mais? E de inveja, que é tudo isso que se vê no cristianismo. Uma igreja que, ao invés de abraçar o pecador, expulsa o pecador. É uma igreja que é o inverso de Cristo. Cristo expulsava os cambistas e acolhia os doentes. Lembra do texto? Quando ele entra no templo lá, ele expulsou os cambistas do templo. E o que aconteceu quando os cambistas foram expulsos do templo? Vieram os aleijados, os cegos, todos os que eram rechaçados entraram. E como é que o cristianismo faz hoje em dia? Expulsa os doentes, que são os pecadores, e enche de salteadores. Não, é exatamente o inverso. E isso em nome de quê? De uma salvação do inferno para o céu, como dizem, que se sustenta na base de você deixar as coisas do diabo para assumir as coisas de Deus. Ainda que você continue no seu inferno, no seu lago de fogo, no seu pecado, longe de Deus e fora do céu de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, e não somente entender, mas você assimilar dentro de você que a obra de Deus não é meramente livrar o homem do fogo para o céu e nem das coisas do diabo para as coisas de Deus. A obra de Deus é uma obra de salvar o homem na sua integralidade, espírito, alma e corpo. O problema do homem não é o diabo, é ele próprio. Porque, do contrário, uma vez vencido o diabo na cruz do Calvário, tudo estaria resolvido. O problema é o diabo que tem dentro do homem, o Satanás está dentro do homem, o demônio está dentro do homem, não é? O pecado dentro do homem, o problema é a rebelião dentro do homem, é a oposição que tem dentro do homem. Sobretudo, vamos colocar por fim, é esse
chamado egoísmo, que a Bíblia chama de carne. A Bíblia Sagrada chama de carne, que é esse ego que se entende como autossuficiente e independente de Deus. Que se separou de Deus e que agora mantém-se separado de Deus, procurando a sua auto e própria satisfação, sem Deus. E quando quer Deus e busca Deus, busca para a sua autorrealização. Não é porque ele deseja Deus, porque Deus, não. O pessoal busca Deus porque se eu for lá onde ele está, ele vai curar o meu caroço, ele vai pagar o meu cheque, ele vai salvar a minha mãe, ele vai curar o meu marido, não é assim? Então, enquanto o homem não se entender que ele está dentro de um propósito divino, e que esse propósito divino, tratando-se agora dos últimos dias, nossa experiência, o Senhor está nos salvando organicamente, quando não entendermos isso, vamos ficar patinando, sem conseguir caminhar. Infelizmente, a despeito de muitas experiências boas que nós tivemos com Deus na nossa história de cristãos, mas nós avançamos quase nada, ficamos patinando no mesmo lugar, porque descobrimos que estávamos envolvidos em tantas fábulas, genealogias, histórias, campanhas, brigas, contendas pelo cargo, pelas disputas, pela santidade, pelos dons espirituais, e não entendeu que Deus quer apenas formar o novo homem. Então, esse é o ponto. Por que Deus precisa do milênio? Para a completação deste novo homem, que é a edificação da igreja, a formação do novo homem, a edificação da noiva de Cristo, que, como fala, a edificação da igreja, a edificação do edifício de Deus, são todos termos simbólicos que o apóstolo Paulo, sobretudo, usa nas suas epístolas. Então é um processo de cura, é um processo de redenção. Já imaginou? Sabe quando é que nós vamos começar a dar os primeiros passos em direção a esse propósito de Deus em nossas vidas? Quando você acordar, abrir os olhos e pensar assim consigo no seu coração: o Senhor, Ele quer destruir em mim o velho homem, o velho Adão, para Ele construir um novo homem. Eu preciso de ser redimido do pecado. Não meramente redimido objetivamente, como já fomos pelo sangue de Cristo. Aí tem algo que nós já falamos aqui há bastante tempo, mas talvez não com tanta ênfase como queremos fazê-lo a partir de então. Temos feito, queremos enfatizar cada vez mais. A morte de Cristo, que é o centro da pregação do cristianismo, a morte do Cristo histórico, né? O verbo veio, se fez carne, ali foi um homem, e ele morreu. Essa morte de Cristo tem sido colocado como o alvo de todo o evangelho. Jesus morreu por você porque ele te ama e quer te salvar. A pessoa, amém, pronto. Aí vai passar o resto da vida cantando o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Pastor, mas isso está errado? Não é? Mas Cristo não é o centro da história? Mas o centro da história é o Cristo de Deus, novo homem que vai encher a terra. A história não acaba no crucificado, passa pelo crucificado. Podemos dizer que a morte de Cristo, ela tem o seu grande valor no fato de redimir objetivamente e de redimir judicialmente os homens, para que, uma vez redimidos objetivamente, judicialmente, agora sim eles podem experimentar a redenção de Deus. Ou seja, como se você pegasse, pensa num escravo, lá no tempo lá dos escravos. Então ele nasceu sem pai, nasceu sem mãe, cresceu sem estudo, cresceu apanhando, cresceu sofrendo, cresceu sendo rejeitado. Aí ele está com seus 30 anos de idade. Você pensa assim, esse ser humano, ele é um ser humano pleno? Ele é um ser humano doente, cheio de traumas. Coisas que não são... O problema não é o que ele veste ou deixa de vestir. É a alma, é o coração, são os sentimentos, é a mente, é uma constituição de um ser. É ou não é? Aí você fala assim, poxa, eu queria tanto mudar esse homem e fazê-lo um homem totalmente curado, liberto de fato e de verdade,
não somente no seu corpo, mas na sua alma, na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, no seu espírito, no seu intelecto. Aí você então, a primeira coisa para poder fazer isso? Primeiro passo. Sem isso você não tem como fazer essa mudança. Qual que é? Você tem que ir lá e comprá-lo. Porque ele está sob o domínio de um senhor. Não é isso? Que não somente o retém e o mantém aprisionado, como é a fonte, a causa de todas as misérias interiores daquele homem. Então você vai lá, paga o preço. Aí você tira ele daquele lugar. Então agora você pode começar uma obra de salvação. Porque agora ele já está fora do domínio. Só que vocês concordam que ainda que aquele senhor que mantinha o escravo sob a sua autoridade, sob o seu domínio, você concorda que embora aquele senhor não esteja presente, porque ele já foi tirado de lá, aquele senhor e todas as suas palavras e maldades estão todas aqui dentro dele? Ou não estão aqui dentro dele? Todas estão aqui. Então, ele é uma constituição daquela tirania, daquela maldade, daquela perversidade. Então agora começa um trabalho de salvação deste Senhor que se mantém interiorizado nessas faculdades todas. Então somente quando ele se libertar de tudo o que foi sedimentado dentro dele é que verdadeiramente ele estará liberto e salvo. Não sei se os irmãos entenderam esse exemplo que eu dei, mas observa que o pagamento para a compra daquele escravo não é a sua salvação efetiva. É apenas para que agora, fora do domínio daquele senhor, ele possa efetivamente entrar num processo de salvação. É como alguém, quando recebe a Cristo, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, né? Não é assim? É verdade, foi comprado, está pago o preço. Eu estou liberto. Está liberto. Liberto de quê? Está liberto do poder, do domínio de Satanás. Só que as forças que operaram, não em vocês, mas no ser humano, desde Adão, de quem viemos, estão ainda dentro de nós. Isso tem que ser tirado. E esse é um processo muito doloroso. Por quê? Porque a minha mente, as minhas vontades, as minhas emoções, elas não somente são afetadas pelo problema do pecado que está em mim, como elas estão amalgamadas ao pecado. Então, o amor ao pecado, o desejo pelo pecado, se confunde com aquilo que eu sou. E aí, o que Deus faz? Qual o caminho que Deus nos introduz para que neste caminho nós sejamos salvos, sejamos redimidos, sejamos transformados, sejamos santificados? Use qual palavra você quiser. Não se preocupe muito com os conceitos, santidade, transformação, santificação, regeneração, porque é o processo de cura. É lógico que para uma pedagogia mais clara, você vai diferenciar uma coisa da outra, os termos. Mas na verdade, tudo diz respeito a essa mudança. A salvação, ela se opera negativa e positivamente. Deus vai destruindo, aniquilando e demolindo dentro de nós a velha natureza, o velho homem, ao mesmo tempo que vai construindo, erguendo, edificando, gerando uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala da carne e do espírito, que estão ali constantemente. Deus entrou para dentro do homem para resolver o problema do homem. E agora então, uma das maneiras que Deus usa, muito eficiente, não para santificar, não, mas para possibilitar que o homem abra mão das algemas, das amarras, dos traumas, do pecado, do egoísmo, para ele ceder à obra do Espírito Santo, é exatamente o sofrimento. As pessoas falam, por que o sofrimento? O sofrimento tem duas causas, ou pelo menos duas razões. Uma, o sofrimento é em razão do pecado. É a primeira origem. Só há sofrimento porque há pecado. Só que o sofrimento se torna como o veneno da serpente, contra a serpente, se torna no antídoto.
O sofrimento será usado para o quebrantamento do homem, para que ele abandone e se permita ser libertado do problema do pecado. Querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então olha como esse texto diz tudo o que dissemos até agora. Aqui fala daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você não foi chamado segundo o propósito de Deus? Não foi? Bem, então sendo você um chamado, você então agora está na qualidade daquele que ama a Deus. Você não ama a Deus? Esse versículo, ele está numa ordem decrescente. Ele se lê na ordem contrária. Pastor, por que eu tenho que ler de baixo para cima e não de cima para baixo? Porque é simples. Se eu estivesse falando, imagine que eu fosse Paulo, pense comigo. Estivesse falando com aqueles que estão numa condição de não salvos ainda, no sentido de não salvos judicialmente, eu deveria falar: o Senhor está chamando vocês, sim ou não? Para que vocês possam amá-lo, sim ou não? Não é verdade que quando o Senhor nos salvou, nós éramos seus inimigos? Quando o Senhor nos salvou, nós éramos ímpios? Ou nós amávamos a Deus? Ele nos amou primeiro, é o testemunho da Escritura. Ele primeiramente nos amou. E então ele nos salvou quando nós éramos inimigos dele. Então, dizendo para o inimigo assim: olha, o Senhor está te chamando, chamamento, para você amá-lo, e ele vai então realizar o propósito da sua vida, que ele quer realizar. Mas como ele está falando agora para a igreja, ele não está falando para aqueles que ainda estão lá atrás. Vocês que amam a Deus e, portanto, foram chamados, devem compreender que todas as coisas cooperam para o vosso bem. Vocês que foram chamados segundo o propósito dele. Então, ele está dizendo para aquelas pessoas que já amam a Deus. Por que eu estou fazendo questão de explicar esses detalhes? Porque tem pessoas que leem assim a Bíblia, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está vendo? Então, você primeiramente tem que amar a Deus. Então, só vai cumprir em você o seu propósito de Deus se você primeiramente amá-lo. Ou seja, coloca a fonte e a origem da obra no homem. Então, o Josué ama a Deus. Por isso, Deus então vai chamá-lo, vai agora abençoá-lo, vai agora salvá-lo, como se Deus salvasse aqueles que primeiramente o amam. E não é isso que o texto está dizendo. Falando à igreja, ele diz: olha, irmãos, vejam bem, nós sabemos de algo. O que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, vocês aqui, que foram chamados segundo o propósito de Deus, e portanto vocês o amam, saibam que o sofrimento pelos quais vocês estão passando são bons, porque todas as coisas, mesmo os sofrimentos, cooperam para o vosso bem. Então, nessa caminhada, nessa trajetória, quando Deus chama as pessoas para que neles se cumpra um propósito de Deus, e por meio dele o seu propósito seja cumprido, então, tudo o que ocorre coopera para o nosso bem. É por isso que nós temos que mudar um pouco o nosso entendimento. Porque, infelizmente, a igreja evangélica do século XXI, ela ensina assim: olha, você sofre por causa do pecado. Então, se você se converter a Jesus Cristo, o sofrimento tem que sair da sua vida, não é assim? Parece que sofrimento é contrário ao evangelho. Então, eles ficam pregando uma utopia de que você não vai sofrer. Aí a pessoa se converte a Jesus Cristo e fala assim: poxa, mas por que o meu casamento está assim? Por que meus filhos estão assim? Por que eu tenho esse problema, aquele outro, se eu me converti? É isso que vai alimentar os gananciosos, que vão dizer: é porque você tem que fazer uma campanha para Deus libertar a sua família, e a campanha não pode ser feita sem dinheiro, porque o dinheiro será a expressão da sua fé. Ora, se você fizer a campanha e trouxer aqui o seu dízimo, ora, você não fez nada, porque o dízimo é obrigação. Né? E se você vier e trouxer a sua oferta, você não fez nada, porque a oferta é o quê? Gratidão. Então você tem que trazer uma oferta de sacrifício. E se você pegar do que sobra, não é sacrifício. Então você está querendo enganar a Deus. Então você tem que provar para Deus
que você quer muito a bênção dele, ele quer saber se você está disposto a provar que você crê. É como se você falasse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender meu carro e a minha casa e vou doar aqui nessa caixa de ofertas. Com isso eu provo a Deus que eu creio. E somente tendo ele a prova material de que eu creio, é que ele pode me abençoar. Aí para poder ficar aquela coisa assim mais mal explicada, não, ele não vai te abençoar por causa do dinheiro, não, é por causa da sua fé. O problema é que a sua fé só se prova pelo dinheiro. Não é o dinheiro, é a fé. Agora, se a sua fé é de R$10, eu não posso garantir que seja uma fé grande, né, pastor? Concorda comigo? Se a sua fé é de R$100, eu não posso garantir. Cada um tem a sua fé. E aí você vai trazer a oferta do tamanho da sua fé. E o problema é que você também não tem fé coisa nenhuma. Você vai trazer a sua oferta, que você pensa que é do tamanho da fé, mas é do tamanho da vontade que você tem de ver o problema resolvido. Você não tem essa fé toda, não. É conversa. O problema é que você quer provar que tem uma fé que não tem, e se a maneira de provar é assim, e aí você então fica alimentando. Por isso que as campanhas não acabam. Acaba uma campanha e começa outra. Não pode parar o ciclo de campanhas. Pode parar? Já viu igreja de campanha e falar, irmãos, olha, já conseguimos nossas bênçãos, então agora não precisamos mais de campanha. Quem já ouviu isso em algum lugar? Acaba a campanha dos 21 dias de Daniel, começa do jejum de Esté. Não, os demônios também não acabam, não. Aí acaba a da campanha de Esté, agora é o jejum de Neemias. Acaba o de Neemias, é a vara de Arão. A campanha da vara de Arão. Entenda como você quiser. Depende da sua necessidade. Né? Acabou a da vara de Arão, vai começar o cajado de Moisés. A abertura do Mar Vermelho. E aí a Bíblia está cheia de história para você poder ficar inventando, criando. Até um dia falando, pregando aqui, ilustrando, eu inventei uma que ninguém nunca tinha inventado ainda, pastor. Eu ia pegar um tanto de leão de plástico, tudo com a boquinha amarrada. É a campanha da cova dos leões. Então, se você levar esse leãozinho, Deus vai amarrar a boca do leão. Não vai, não? Por que o leão está devorando, está te matando? Por quê? Porque a boca está aberta. Então, a maneira de fechar a boca do leão é você leva esse leãozinho para casa, ungido de Israel, e você coloca no seu escritório, no seu quarto, onde você quiser. Dentro do guarda-roupa. Pastor, e quando acabar a campanha do leãozinho da boca amarrada, o que você vai fazer? Aí um leãozão da boca aberta. É o leão da tribo de Judá. Aí, ou não é? Gente, é muito fácil, é muito bom. E o povo gosta, o povo acredita, e o povo leva, o povo... Tudo para se livrar de quê? Dos sofrimentos. E aí cada um tem o seu sofrimento que merece. Ou, né, do que precisa. De todo modo, o Evangelho de Deus diz que o sofrimento, ele é um elemento associado, é um elemento usado por Deus, que se associa à obra de Deus para nos quebrantar. Porque nós sofremos não é porque Deus é mau. Porque, assim, Deus pode me livrar do sofrimento? Primeira pergunta. Não, vamos por etapas, né? Vamos bem devagarzinho. Deus vê o meu sofrimento? Ele vê o seu sofrimento? Pronto. Então ele está vendo. Então ele sabe. Ele não, né? Se ele não soubesse, ele não fez nada porque não sabe, mas ele sabe porque ele vê. Segundo, ele tem o poder de tirar de nós o sofrimento? Ele tem o poder? Tem o poder. Então ele sabe e pode. E por que ele não tira? Por que ele não tira? Ou ele tira? Ele tira? Quem é a pessoa assim, ó, depois eu me converti, não sofri mais. Nenhuma espécie de sofrimento. O sofrimento é inato à humanidade. O homem respira sofrimento. Há vários tipos de sofrimentos. Às vezes o casamento que alguém pensa que é uma bênção na sua vida é um sofrimento para você. Você se casou com a mulher que você merece ter. Com o marido que você merece ter. Aí também o marido é excelente, a mulher é excelente. Aí vem os filhos que acrescentam sofrimento. Quando é pequeno tem sofrimento de cuidar, quando grande, ele saiu de casa, foi para a faculdade, você não sabe se volta. Está sofrendo, é um sofrimento.
Vem a dor, vem a lágrima, vem a angústia. Ou seja, a vida humana é a vida de sofrimento. Então, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha qual é o propósito de Deus, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Eu pergunto, para que serve a predestinação? Para nos salvar do inferno para o céu? Nos predestinou para quê? Olha, é só ler o texto. Nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho. Não é para sermos conforme, é conformes. Ou seja, para sermos nós conformados. É um processo em que nós vamos ganhando a forma, pouco a pouco, do Filho de Deus. Então, quando Deus te predestinou antes da fundação do mundo, já estava determinado que você, no final, estaria moldado ao novo homem. Você teria sido formado novo homem conforme é o Filho. Do mesmo modo que é o Filho. Portanto, olhe para o Filho. E você não tem outro paradigma senão olhar para o Cristo dos Evangelhos, o Cristo histórico. Ele é o modelo de vida, de comportamento, de procedimento. Porque o Cristo, antes da encarnação e depois, você não pode ter ideia de humanidade é essa, que não é uma humanidade. Ou se há, você não conhece, não é isso? Então, fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui o apóstolo Paulo já coloca em tons coletivos. Ele não fala sobre o Cristo, ou o novo homem, mas esse o Cristo e esse o novo homem, ele diz, é uma família, é um homem coletivo. Então vai ser muitos filhos, todos conformes à imagem do Filho. Já imaginou isso? É uma nova humanidade. É uma nova humanidade. Então a única maneira de Deus fazer isso, como é que é? Primeiro, ele nos predestinou. Segundo, ele nos comprou com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, ele nos colocou numa condição legal em que agora nós podemos ser trabalhados. E agora? Ele vai dizer, olha, que todas as coisas cooperam para o bem. E quando ele diz todas as coisas aqui, o que ele quer dizer com todas as coisas? Aí nós temos que tomar um cuidado. Porque essa visão distorcida, a gente está sempre voltando para a visão distorcida, né? É porque o nosso paradigma é a visão distorcida, não tem como. Você tem que saber que lá está errado. Quando você não desiludir com o sistema religioso, você vai estar apaixonado por ele. Aí vem cá, essa igreja é fria, essa igreja não presta, essa igreja não tem isso, não tem aquilo outro, não faz isso. É porque nós não estamos preocupados com essas coisas, nós estamos preocupados com o novo homem. Só o novo homem nos importa, nada mais nos importa. Porque se nós não alcançarmos um novo homem, o restante serve para quê, pastor? Para nada. Não é? Então você vai ficar apaixonado pelo sistema, apaixonado pelas campanhas, apaixonado pelas danças, pelos shows, pelos congressos, pelos os grupos, as lideranças, né? Que é um circo, na verdade. É um grande circo moderno, né? Tem muitas luzes de LED, de tudo, palhaços, tudinho, mas é tudo para entreter, para enganar, para enrolar. Quanto mais você ficar enrolado com isso, mais o tempo está passando e você está patinando. Vamos falar assim, olha, não, peraí. Deus me chamou para o cumprimento do seu propósito. O seu propósito é me tornar semelhante ou conformado à imagem do Filho. Então agora, o que acontece na minha vida? O que Deus permite na minha vida para que eu chegue a esse ponto? Uma vez que nós estamos presos ao novo homem, e se eu perguntasse aqui, eu não queria nem ouvir a resposta. Até eu sei que vocês iriam responder corretamente. Mas, se eu perguntar assim, vem cá, nós estamos mais apegados e presos e apaixonados pelo novo homem ou pelo velho homem? Qual seria a resposta? Novo ou velho homem? Ué. A gente sabe porque nossas raízes estão aqui. Nós queremos o novo homem. Só que
abrir mão do velho homem é muito doloroso. É por isso que a religião, ela faz uma associação do velho com o novo. Não, você continua sendo velho, não vamos tocar em você, certo? E vamos te dar uma roupa do novo homem. Então você veste o velho homem com a mortalha do novo homem, porque ele não está vivo, está morto. Pronto, você fica pensando que é novo homem, sem ser. Então todas as coisas cooperam para que isso se cumpra. Aí se você lê os versículos anteriores, que são muitos, eu não posso ler agora, vocês poderão ler em casa, nós vamos perceber que aqui faz uma referência aos sofrimentos. Inclusive fala aqui do próprio sofrimento da corrupção. Se vocês lerem aqui a partir do versículo 18, vão perceber que o apóstolo Paulo vai falando primeiramente de quê? Do sofrimento que a própria natureza em si mesma traz. Ele está falando da corrupção do corpo, da degradação do corpo. E, portanto, na medida que você vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco e a sua barba vai ficando branca, e aí vem as varizes, vem o que mais que vem? Os dentes apodrecem, aí vem o glaucoma, vem a miopia, e osteoporose, as hemorroidas, e reumatismo, bico de papagaio, o que mais? As rugas. E tudo isso vai consumar em quê? Numa sepultura bem funda. Todo mundo lá, aquele silêncio, o caixão descendo. Tudo isso aqui, Paulo chama de sofrimento. Ele fala que o nosso corpo, a criação, o nosso espírito, ele suporta angústias até agora. Diz que toda a criação está gemendo. Agora eu pergunto, qual é a grande expectativa da própria criação diante dos sofrimentos? Olha como a Bíblia dá uma dimensão ao sofrimento, uma importância, né? Qual é a expectativa que a criação tem diante dos sofrimentos? Leia comigo, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o contraste é sofrimento versus glória. Os sofrimentos é agora, presente, e a glória futura, será revelada. 19. A ardente expectativa da criação. Então a criação tem uma expectativa? A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus vão se manifestar como tais. Quem são esses filhos de Deus? O novo homem. Então a criação aguarda com expectativa que esse novo homem surja. Quando o novo homem surgir, aqui não é uma mera expectativa escatológica, que a gente está sempre querendo fugir do sofrimento, mas da criação. Gente, quando é que esse novo homem vai surgir? Que os filhos de Deus se manifestarão. Quando é que vai acontecer isso? Então tem toda essa expectativa. Versículo 19. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o fim do sofrimento não está associado a novas políticas públicas, novas políticas sociais, não está associado ao PT, ao PSDB, ao PMDB, não está associado a qualquer coisa senão a manifestação dos filhos de Deus. O sofrimento durará até a manifestação dos filhos de Deus. Então a grande expectativa cósmica do universo, do mundo, é que esses filhos, eles se manifestem logo. Pastor, mas nós não somos os filhos de Deus? Nós não somos filhos de Deus? E que você está falando que manifestação vinculada ao novo homem é esta? É porque quando o novo homem se manifestar e se revelar, é porque nós já fomos o quê? Constituídos plenamente filhos de Deus. Inclusive domingo agora vamos pregar, é isso, não é mesmo? A próxima bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não, pastor, você confundiu.
aqui é manifestação dos filhos de Deus, aqui verão a Deus. É porque quando nós o virmos, nós seremos... 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós seremos... Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Ver a Deus está vinculado a sermos como ele é. Veremos a Deus porque seremos como ele é. Só que para sermos como ele é e vermos a Deus, é preciso de ter um coração limpo ou um coração puro. Então o grande problema está onde? No coração. Então essa trajetória nossa, até chegarmos a vê-lo e sermos como ele é uma trajetória de purificação do coração. É de mudança de coração. É de mudança de ser. Aí o apóstolo Paulo vai colocando aqui essa questão do sofrimento, da manifestação da glória, né? da própria criação redimida do cativeiro da corrupção. Versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, ou seja, aguardando essa plena filiação, essa plena, essa obra plena em nós, que nos faz plenamente os seus filhos. Só que ele diz que na esperança, versículo 24, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, nós estamos num processo, aguardando escatologicamente essa manifestação, enquanto somos trabalhados no coração pelos sofrimentos, não como um fim em si mesmo, mas como um caminho usado por Deus para sermos quebrantados. Aí o versículo 26 e 27 e 27 vai dizer exatamente o ponto que estamos colocando. Olha aí na sua Bíblia. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então, sofrimentos, corrupção, fraqueza. Então, na nossa fraqueza, no nosso sofrimento, o Espírito Santo nos assiste. Ou seja, o Espírito Santo está empenhado nessa obra, né? De nos levar à conformação do Filho. Então ele está presente no sofrimento. Então não somente Deus sabe, como ele está presente nos nossos sofrimentos, na nossa fraqueza. Ele está presente. E ele tem o poder de tirar o sofrimento, não tem? Tem. Só que ele não o faz. Ele não faz. Ele fala assim: pastor, mas vem cá, quando eu fico assim olhando para esses grandes pregadores aí do evangelho, que pregam contra o sofrimento, eu acho que eles não sofrem, não. Será que eles sofrem? Que eles têm tanto dinheiro, casas boas, carros bons. Ora, como se o sofrimento fosse apenas dos pobres, né? O sofrimento é para todos. Aí diz o texto sagrado: também o Espírito Santo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então leia esse versículo com um olhar novo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Que tipo de assistência ele nos presta? O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, o auxílio do Espírito está vinculado à nossa incompreensão acerca da oração. Ou seja, o auxílio se dá exatamente no aspecto oração. Isso porque quando vem o sofrimento, a primeira atitude nossa qual que é? Irmãos, ore por mim. Ora para quê? Olha, para Deus tirar esse sofrimento de mim, ué. Eu não quero sofrer. Quem aqui, de coração, vai dizer: eu quero sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Só que os sofrimentos são necessários.
E eu dizia semana retrasada, eu não sei mais ou menos quando foi agora recentemente, que há não somente os sofrimentos próprios de uma criação caída, como existem os sofrimentos que nós cultivamos e que são determinantes para a nossa transformação. Você imagine que Jesus falou assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, eu pergunto, aqui alguém tem algum olho direito que faz pecar? Não é o olho direito. Ele quer dizer, existe alguma coisa em você que te faz pecar? Que te inclina, te leva para o pecado? Qual que é a solução? Lembra do texto? Se o teu olho direito te faz pecar, ore, porque o Espírito Santo vai derramar uma unção sobre a sua vida. Lembra do texto? Exatamente assim. Na linguagem de hoje não é assim, não? Hã? Hã? Está lá, irmãos, no Evangelho. Se o teu olho direito vai pecar, ore, porque Deus derramará. É isso? Graça sobre graça. Bênção sobre bênção. Abrirá as janelas dos céus. O que o Evangelho te propõe? Arranca o teu olho. Agora, você já imaginou você chegando em casa? Vai imaginar, não é para fazer isso. E você pegando uma faca, aquelas bem afiadinhas, e colocando assim na frente do espelho, no olho direito, e começando para arrancá-lo. Isso te causará sofrimento? Te causará dor? Então ele está dizendo o seguinte, quando, muitas vezes, em face do pecado, né? E concernente ao Evangelho, você terá que tomar decisões que vão de encontro ao seu conforto, vão de encontro ao teu prazer, aos teus prazeres, vão de encontro à tua alma. Ou seja, o Evangelho causa sofrimentos. Ou não causa sofrimento? Em outro lugar ele disse, vocês estão pensando que eu vim trazer paz para vocês? Não, eu vim trazer espada. Ai, Jesus, eu não estou entendendo mais nada. Eu pensava que ele vinha tirar a espada para promover a paz. Não, ele veio tirar a paz para promover a espada, porque até agora eu tinha paz. O Evangelho entrou na minha casa, agora são 3 contra 2 e 2 contra 3. Agora todo mundo se revoltou contra mim. Então o sofrimento, de um jeito ou de outro, seja aqueles próprios da criação da natureza que está em decadência, ou seja aqueles que o Evangelho vai promover na sua vida. Não tem o que fazer. Só que todos esses sofrimentos, eles vão colaborar, eles vão te levar ao cumprimento do supremo propósito de Deus. Por isso é que ele diz aqui, no 26, que nós não sabemos orar, porque a oração, já no tempo do apóstolo Paulo, já estava sendo usada como um instrumento para se livrar dos sofrimentos. Olha, se os sofrimentos, eles são necessários para nos quebrantar, porque senão o novo homem não se constrói. Querem ver uma coisa? Só para a gente entender que o sofrimento é necessário. Vamos ter uma ideia. O verbo é Deus, perfeito? João capítulo 1, versículo 1. Ninguém tem dúvida disso, né? O verbo se fez carne. Essa humanidade que ele assumiu é do novo homem ou do velho homem? Embora não tivesse pecado na carne, mas era uma humanidade que estava sob o efeito da queda. Não estava sob o efeito da queda? Não envelhecia, não sentia dor ou não? Inclusive, quando se prega a redenção, a ênfase não é no sofrimento. Aí a pessoa, para poder dramatizar, ver se sensibiliza alguém para aceitar Jesus, fica, e então aqueles escravos entraram nas suas mãos. Já viram essas mensagens? Imagine você, meu irmão, você, minha irmã, quando aquele martelo bateu naquele prego. Quem já ouviu mensagem desse tipo? Para que isso? Para ver se você aceita o coitado do Jesus. Porque o coitado sofreu tanto, para agora ninguém querer ele, então tem que dramatizar o máximo, né? Tem que chamar lá como é daquele cineasta lá que fez aquele filme? Tem que chamar o Mel Gibson para pregar, pensa num pregadorzão. Que começar a encenar todo aquele sacrifício. Antônio Vieira tinha essa qualidade.
Se bem que era arte barroca, né? Ele pregava, parecia que ele abriu uma cortina de um teatro, que a pregação dele o pessoal enxergava em imagens. Mas observa, então, olha que nós estamos colocando, olha a relação. Então, veio lá o verbo, agora, na sua carne, ele era velho homem, no sentido dos efeitos do pecado sobre a carne. Não do pecado presente na carne, mas dos efeitos. Para você entender a diferença de efeito para o próprio pecado na carne, é simples. Quando você olha para uma flor, para uma orquídea, a coisa mais linda, você pode falar que ela tem pecado? Nela, pecado? Não. Só que ela está sob o efeito do pecado, ela vai morrer. Ela perece, ela, né? Aí fica seca. Por quê? Porque não tendo ela pecado em si, ela é uma criação que está sob o efeito do pecado. Por isso o texto sagrado diz que a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Então, o corpo de Cristo era humanidade. Agora, vocês imaginem que agora a obra de Cristo qual que é? Não é fazer o novo homem? E como é que ele faz o novo homem? Ele podia ou não podia? Pai, não me permita ter fome hoje, porque afinal eu sou o Cristo de Deus e como tal, né? Como tal, eu vou pregar. E para que ficar tendo fome? Não permita que o sol arda na minha cabeça, que os meus pés se cansem, que as varizes estourem, as veias estourem, né? E não permita que minha coluna fique ruim, que eu fique gripado, que eu fique com sinusite, rinite, pneumonia. Seria um homem totalmente isento de qualquer sofrimento. Mas olha esse texto aqui, para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo. Não desmarque em Romanos não, já está voltando para cá já. Hebreus capítulo 7, versículo... Capítulo 5, desculpe-me, queridos. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. E 8 e 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clangor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Aprendeu a obediência pelas coisas que... Sendo filho. Mas imagine nós que não somos filhos, como ele era filho. Para aprender a obediência. Mas cuidado, obediência não é a obediência ao catecismo da igreja, não. Viu? Não é catequese. Aprender a obediência é que aquela humanidade aprendesse a não resistir a Deus. Então o sofrimento imposto à humanidade é para quebrantá-la completamente a Deus. Torná-la totalmente entregue, sem nenhum tipo de resistência. É lógico que quando Jesus ia pregar, tu imagina depois do almoço, saindo da casa da sogra de Pedro, aquele calorzão de 2 horas da tarde. A humanidade, não é o ser divino, a humanidade. Fala assim, que coisa gostosa, esse solzão na minha cara aqui. O que vocês acham disso? Não. Enquanto humanidade, como qualquer humanidade, sofre aquele efeito. E dá aquela vontade de falar, não, hoje à tarde não vou, não, eu vou dar uma descansada, dar uma relaxada. Não é não? Então, agora, se fosse para fazer qualquer outra coisa que a carne gosta, ela vai correndo. Você quer ver uma coisa mais trágica? Vamos fazer uma vigília, vamos ficar hoje até 6 da manhã aqui. Nessa palavra. Sem direito a café, a ceia. A caldinho na madrugada, até 6 da manhã. Quando a gente cansar de ouvir, a gente ajoelha um pouco, a gente ora. Orar pelo reino de Deus, né? Aí a gente para um pouco, aí adora o eterno, aí a gente volta para a palavra de novo. O que vocês acham? Agora, e se for para correr atrás de um trio elétrico lá na Bahia, com o Bel Marques cantando? Você não é porque sua carne gosta de outra coisa.
Mas não corre não 3 dias? E o pior é que não canta nada, é só aê, 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 só isso. Oh, oh, oh. Não muda. São as vogais, pastor. Baiano só canta vogal. E o povo gosta. Aí taca a cachaça, taca a cerveja. E vai, aí fica bêbado, vem a ressaca. Tem coisa mais ruim do que ressaca? Quem já teve ressaca aqui? É o povo bebe, bebe. E gosta, vira a madrugada toda. Nos estacionamentos dos parques. Uai, mas chora, cai, tropeça, mas rala o joelho. É ou não é, irmã Rosinha? Ela não sabe, né? Agora não sabe de nada mais. Ei, pastor Renato. Agora é lógico, o pastor José falou, não, eu não vou atrás. Você não vai, mas você vai atrás de outras coisas. Talvez o seu prazer é em outro aspecto. Mas eu citei, só para os irmãos entenderem, como que quando é para satisfação, a gente vira noite, vira 3 dias, dá o salário todo, né? Compra carro caríssimo. Não compra não? É o conforto. Só não compra quem não tem para comprar, porque é você ter que comprar. Qual é a primeira coisa que o jovem, quando arruma o primeiro emprego, faz hoje em dia? Compra o carro dele. A primeira coisa é o carro. Já pegou já salário, é pequenininho o salário, é o primeiro salário. Já pega um carnezão, ó. Agora o importante é o carro. Isso não é pecado não, querido. Eu estou dizendo para os irmãos, não é que o que é pecado, o que é santo. Vamos para a vigília, não vamos... Não é isso não. Eu estou demonstrando como que quando se trata de alguma coisa relacionada a Deus, nós colocamos muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Agora, quanto a outras coisas que podem não ser do diabo, mas também não é de Deus, é da carne, é do ser humano, é da sociedade, da vida, né? Você tem uma vida, uma existência. E são as coisas mais fáceis. Então, diz que o próprio Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, o sofrimento, ele gera disciplina. O sofrimento, ele gera renúncia. O sofrimento, ele quebranta a pessoa de tal modo que ela abre mão de tantas coisas. De maneira que, porque nós não sabemos orar como convém, nós olhamos para o sofrimento como o nosso maior inimigo, ao passo que o sofrimento é nosso, pode não ser nosso amigo, mas é nosso aliado. Aliado, porque ele vai colaborar, ele está dentro desse aqui, todas as coisas, inclusive o sofrimento, coopera para o bem. Então, para a consumação desta obra do novo homem, Deus, sabendo que até a segunda vinda do seu filho, muitos de nós, ou que seja a maioria de nós todos, nós não estaríamos nesse nível. Ele falou assim, bem, então, como eu vou completar a obra que eu comecei, então eu colocarei mais uma dispensação, que dentre outros objetivos, tem a de promover um tempo de disciplina para quebrar e quebrantar os filhos de Deus, para que eles se manifestem como tais por fim. Por isso que os evangelhos trazem alguns textos bem interessantes. Querem ver uma coisa? Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 21. Ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então ele coloca duas coisas lado a lado. A lei antiga dizia, não matarás. Perfeito? Se alguém matar, estará sujeito a julgamento. Ao passo que a nova lei do reino dos céus, ela falou, olha, eu não vou dizer nem do matar fisicamente, porque isso aí já é o cume, né? Eu quero dizer que o matar é algo que começa muito antes da morte física. Em outras palavras, você pode matar uma pessoa sem lhe tocar. Você pode matar uma pessoa estando ela viva. E aí é onde nós vamos entrar num problema grave. Porque quando alguém nos ofende profundamente,
Hoje tem pessoas que são mais sensíveis a ser ofendidas, outras menos, né? Eu sei disso. Mas no final, até os menos passíveis de mágoa acabam ficando magoados. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de ser magoada. Difícil. Mas fico magoado. Tem pessoas que ficam magoadas com muita facilidade. Ele fala assim, então se porventura alguém, certo? Essa é a nova lei do reino dos céus. Se porventura alguém, ele diz, se irá contra o seu irmão, e aqui é o primeiro passo, quando você fica irado. Quem aqui não se ira contra ninguém? Não me iro contra ninguém. Imagine, né, que nós estamos dando exemplo nenhum, né? Todo mundo se ira, isso é normal. Bem, se bem que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Aí, como alguém pode irar e não pecar? Aí o texto diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Então o pecado, nesse caso, não é que você não deva nunca se irar, porque fatalmente você vai se irar. Só que essa ira não pode criar raízes. Senão, o sol não pode se pôr sobre a sua ira. Porque quando o sol se põe sobre a sua ira, a ira no outro dia ela pode se transformar em mágoa, em ressentimento, aí vai aumentando. Então, ele diz, se alguém se irá contra seu irmão, aí ele vai aumentando os níveis, ó. E alguém então proferir insulto contra seu irmão. Primeiro vem a ira, em segundo vem o insulto, e por fim, se alguém lhe chamar tolo, e aí tem algumas versões que diz raca. Tem alguma aqui que diz raca? Eu li algumas, raca. Ou seja, o que é chamar seu irmão tolo ou raca? Se alguém olhar para o seu irmão, primeiro você se irou, depois você insultou. Quando você insulta, é porque você ainda o vê vivo. Ninguém vai insultar o morto, vai? Já viu alguém insultando o morto? Não tem como. Então você se irou, então o seu irmão ainda está vivo. Aí você vai lá e joga os cachorros em cima dele, é porque ele ainda está vivo. Mas o próximo passo é você matá-lo. De que maneira? Raca. Desprezo total. Você foi morto para mim, estando vivo. Para mim você não existe. Você isola. Se você amanhã comer ou não comer, isso é um problema. Isso você não existe para mim. Eu não tenho preocupação alguma. Você matou a pessoa, ela viva. Tinha um costume na antiguidade em que quando alguém cometia algum crime e fugia, ao invés de colocarem pessoas para ir atrás do malfeitor, não, reuniam-se numa praça, faziam um boneco daquela pessoa, só está aqui o fulano, não é um boneco, está aqui o fulano, está aqui, vamos julgá-lo e condená-lo. Aí julgava o crime que o indivíduo cometeu, olhando para o boneco. Por fim, condenava o boneco e executava o boneco. Era morte de forca, enforcava, morreu, acabou, enterrava, fazia tudo normal assim. Por quê? A partir de agora, o fulano está morto, acabou. Só que ele estava vivo. Só que para nós todos, ele está morto. Acabou. Se amanhã ou depois alguém encontrá-lo por aí e matá-lo, será julgado essa pessoa que matou o outro? Terá cometido algum crime? Por quê? Não, porque não matou ninguém. Não matou ninguém. Isso não existe. Matou a pessoa estando viva. É o caso aqui, ó. Você chega à ira, ao insulto e ao desprezo. Isso acontece com cristão? Cristão? Muito ou pouco. E me parece, salvo engano, talvez eu não tenha nenhuma explicação para fundamentar a teoria, mas eu vejo o quanto que os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, são pessoas magoadas, machucadas, com inimizades. Ao passo que os ímpios parece que não tem tanto essas coisas assim. Não é que eles não tenham, é porque parece que o crente parece que aflora isso, é que é mais forte. Aí o pastor tem que ir lá, falar, tentar reconciliar, falar, e pastor não consegue. Não adianta, não consegue. Nunca vi um pastor ter êxito numa luta de reconciliação. Nunca vi. E quanto mais roupa a pessoa coloca para cobrir o corpo, quanto mais o cabelo é comprido, quanto mais tem orelha de gargamel, e sovaco e virilha de monga,
Quanto mais santo, mais problemas. Você nunca percebeu isso, não? Mais problemas. E aí? Diante disso, o que fazer? Aí vem o evangelho. Até aqui não é o evangelho, até aqui é a descrição de uma condição, de uma situação. O evangelho diz no 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, esse altar aqui, mais uma vez, né? Não é essa plataforma aqui é plataforma, né? É um patamar, isso aqui é um lugar mais alto, só para poder enxergar bem as pessoas lá de trás. Mas não é altar como erroneamente chamam. E também a oferta, que diz aqui, não é essa do gasofilácio. Aqui esse altar é o altar de holocausto, e a oferta é a oferta do sacrifício pelo pecado. Então, quando o pecador pecava, ele pegava a oferta do sacrifício, o animalzinho, a ovelha, e levava ao altar do sacerdote no templo, para poder ser imolado como quem pede a Deus o perdão. Então, ao levares ao altar a tua oferta, ou seja, quando tu fores em busca de perdão divino, e te lembrares que você tem um problema com alguém, ó, é o problema que ele falou aqui em cima. Alguma coisa contra teu irmão, ou teu irmão contra ti, então não adianta você levar sua oferta ao altar e sacrificar, não vai resolver. Você pode fazer vigília, você pode pedir perdão, você pode chorar, você pode espernear, você pode jejuar, você pode dar dízimo, oferta alçada, oferta votiva, oferta da viúva, oferta de quem você quiser. Não vai resolver. O Evangelho diz, só tem uma maneira de resolver o problema. Se você semear reconciliação, você recebe reconciliação. Se você semear justiça, você colherá justiça. É a lei do Evangelho. O Evangelho não dá nada para alguém de graça. Como? Isso é verdade? O problema é que o Evangelho calvinista, eles dizem assim, não, Deus te dá, é porque pronto, ele deu, está dado. Não, ele deu, está dado. Só que o Evangelho dado gratuitamente pelo amor, graça e misericórdia e bondade de Jesus Cristo, é um Evangelho que você não o herdará objetivamente. Você deverá herdá-lo subjetivamente no teu ser. Ele dá, dado, só que agora ele vai trabalhar na tua alma. Não adianta. Não existe salvação meramente objetiva. Salvação é orgânica. E até chegarmos lá, olha, tenha certeza, não é pagamento, é Deus dando as condições de alma para que essa salvação se opere. A salvação, ela é sempre pela graça e gratuita. Por quê? Porque nenhum dinheiro, nenhuma obra, nenhuma atitude pode comprá-la. Só que os mecanismos usados para que ela se opere efetivamente, vai nos exigir responsabilidades e atitudes. Deixa a ofertinha, amarra o pezinho da ovelha para ele não fugir, junto ao altar, e vai lá resolver o seu problema primeiro com o seu irmão. Aí eu pergunto, isso vai gerar sofrimento? Isso vai quebrar o orgulho? Isso vai fazer com que você se esvazie? Que você abra mão do seu direito? Porque o grande problema da mágoa e de tudo é o direito, né? O direito. Porque essa pessoa falou o que eu não merecia. Ela fez o mal quando eu lhe fiz o bem. O problema é toda a nossa justificativa. Então, olha o sofrimento que isso não vai trazer. Não é um grande sofrimento? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Olha, negar a si mesmo e tomar a cruz não é sofrimento? É ou não é? Então chegamos no ponto. Então, para gerar o novo homem, o próprio Verbo gerou o novo homem mediante o quê? Sofrimento. Ele próprio insurgiu-se no sofrimento e entrou na morte para sair novo homem. Então esse novo homem é o produto de sofrimento, morte e ressurreição. Portanto, o novo homem só é gerado por meio de sofrimento, morte e ressurreição.
A manifestação dos filhos de Deus só se dará mediante sofrimento, morte, ressurreição. A glorificação só se dará mediante sofrimento, morte, ressurreição. A conformação nossa com o Filho de Deus, sofrimento, morte, ressurreição. Não existe outro caminho. O próprio Jesus, para formar a semente do novo homem, ele teve que vestir-se da velha criação, sofrer, matá-la, sepultá-la, para nascer novo homem. Não tem outro caminho, não tem outro meio. E, portanto, o reino milenar, ele tem esse papel, dentre outros, como eu falei, de nos possibilitar esse tempo de sofrimento divino. Que maravilha. Ou você será quebrantado e quebrado agora, ou será quebrantado e quebrado durante um milênio. Olha como Deus é bom, irmãos. Que maravilha. É bondade. Porque se eu tivesse no lugar desse, eu faria? Só até a segunda vinda de Jesus. Acabou, só até a minha vinda. E depois, ou você alcança ou eu te jogo no lago de fogo. Porque você não presta para o reino. Presta para o reino eterno? Você que está aqui hoje sentado, ou que está ouvindo pela internet, depois você serve para o reino eterno de Deus? Se nós formos para lá, nós vamos virar aquele negócio um inferno. As mulheres vão precisar fofocar lá no reino de Deus. Daqui a pouco colocou Miguel contra Gabriel, contra Ariel, contra não sei o quê, já criou uma contenda, e já tanta coisa. Não, e tem mais, e no meio de 6 mulheres, aí vai ter um homem fofoqueiro também, viu, irmãos? Que vale pelas 6. Porque homem fofoqueiro é terrível. A mulher já não é legal, né? Mas como a gente já está acostumado com a conversa, aí não tem problema, vai levando. Agora, quando um homem junta com alguma mulher para fofocar, destrói meio mundo. Mas as mulheres não ficam tristes não, porque os homens têm outros lados também, tanto quanto. Não se preocupa com isso não. Inclusive, outro dia que eu tiver mais tempo, eu vou contar para as irmãs, sobretudo, a história do diabo. Como é o nome do demônio? Como é que é, Jane, no demônio? Estou falando para você? Não, pode deixar. Do demônio Enã. Enã. É o demônio Enã. Outra hora eu vou contar essa história para vocês. Como que um demônio queria destruir uma cidade inteira, porque ele recebeu ordem do diabo maior, e ele ficou a vida toda frustrado, não conseguiu, porque a cidade era boa demais, só tinha gente boa. Aí como foi que ele bolou um plano e conseguiu destruir, não, porém, sem a mulher. Tem nada a ver, irmãos, para com isso. Nada a ver. Corta, Gilson, aqui, ó. Cadê o Gilson? Não está aqui também hoje. Bem, mas, enfim. Não, se nós fôssemos então, emendando a mensagem, se nós fôssemos todos assim para o reino eterno, rapidinho estava com outro problema. Nós não servimos como estamos para o reino. Nós não servimos. Chega lá os homens tudo lá de gravata e paletó, tudo diácono, obreiro, presbítero, missionário, pastor, bispo e papa, apóstolo, tudo. Chega lá na ignorância da carne que os homens têm, de tratar mal a esposa, de encher o coração da mulher de amargura. Pensa no inferno que ia virar o reino eterno. Quando viesse a inveja, né? Inveja de Miguel. O irmão, porque Miguel, aí vinha os falatórios, vinha. O que mais, pastor? Ajuda aí. A conspiração, a dissimulação, e haver um ciclo de queda, né? Constante. Porfia, inveja, ciúme, contenda, inimizade, adultério, prostituição. Então nós não servimos para o reino, pelo menos na condição que estamos, não tem jeito. Então, se eu fosse Jesus, eu falaria, não, só até a minha vinda. Como vocês não servem, simples, joga esses desgraçados tudo no lago de fogo, que está resolvido o problema. Simples. E quem conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais. Eu não preciso de ninguém, eu sou Jesus Cristo, sou Deus e Todo-Poderoso. Mas olha esse texto aqui para a gente já poder acabar aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Como que eu estou dizendo aqui, é uma grande verdade. A gente fala em tom cômico, assim, engraçado,
Mas é verdade o que nós estamos dizendo, viu, queridos? A gente fala assim meio engraçado para os irmãos entenderem melhor e acordarem um pouquinho. Né, pastor Josué? Hoje você pode dormir porque você passou um final de semana bem arrochado, mas não a Lucivânia, né, Lucivânia? Você não tem desculpa. Josué foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, pregou 6 dias seguidos, 6 meses, 6 momentos seguidos, enfim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Só uma pergunta, quem aqui, durante a ceia, ou melhor, durante o partir do pão, já examinou-se a si mesmo? Deixa eu ver as mãos. 3, 4, vocês tudo comeram pão e tomaram vinho indignamente, o restante? Mas, muito bem, muito bem. Mas minha pergunta, ela tem um pouquinho de peguinha mesmo aqui. Porque quando diz examine-se, pois, o homem, eu me lembro das ceias, chamava ceia, né? O dia da ceia, todo mundo só entrava santo. Porque o crente que é pecador, que está errando em alguma coisa da doutrina, ele nem vai mesmo. Ou ele está excluído, ou então ele não vai porque ele não vai passar vergonha. Até porque, né? Aquele pão que ele vinha ali é dado mesmo só para quem tem condições. É só para quem está preparado. Aí na hora o pastor lê, né? Examine-se, pois, os homens... Aí todo mundo fica, né? Pensa no exame. Examina nada. O exame dele é assim, será que eu fiz alguma coisa? Deixa eu ver, eu não adulterei. Deixa eu ver. Não, está tudo bem. E se você ler o texto aqui, lê em casa, você vê que o exame aqui é você se perguntar: será que eu estou olhando para o corpo de Cristo, os membros, os irmãos, e eu estou sendo solidário com todos, amando a todos, dividindo o meu pão com todos? Ou será que eu valorizo um grupo de irmãos em detrimento de outro menos favorável ou mais desfavorável? O assunto aqui é dividir o pão. Dividir o pão. Ou seja, não dividir o pão. Até um dia eu falava no estudo bíblico. Se o bispo Alexandre chegar, quer ver a coisa, chegar para o pastor Renato, não, que está sempre aqui, o meu exemplo é o mesmo. Chegar para o deixa eu escolher uma pessoa aqui bem legal. Não, tá bom, esse é o pastor Renato mesmo. É só um exemplo, viu, pastor Renato? Não tem jeito. Se o bispo Alexandre liga na sua casa, pastor Renato, como é que você está? Beleza, tal? Quem é? Aqui é o bispo. Bispo, beleza, como é que está? Pois é. Não, estava precisando ir à sua casa, bater um papo com o senhor, e umas coisas que ele compartilhar com. Não, vem aqui agora. Já chega lá, a mesa está cheia de pão, biscoito, e café. Tá ou não tá? Já comprou, a mulher já correu, corre, o bispo está chegando, corre, pelo amor de Deus. Queijo de Minas, queijo de Paracatu, queijo de tal. Né? Um dia ele me deu uma dor de barriga com esse negócio de encher a mesa. Aí eu tô lá e vai comendo aquele negocinho, e a piada para cá, aí o bispo Alexandre chegou, tal, né? Aí lá no final da festa, pois é, pastor, é o seguinte, eu estou numa dificuldade aí, um problema. Precisava, assim, pelo menos de 10 mil emprestados, umas 5, sei lá, alguma coisa aí, que você puder me ajudar. Eu falei, pastor, a gente não tem não, mas dá um jeito, né? Aí, no final das contas, saía, nem que fosse 1.000, né? A gente pede 5 para sair 1.000, né? Aí, dá um jeito. Tem essa disposição. Mas que coisa boa, o pastor é muito gente boa, gente fina. Coração bom, né? Coração, faz um lanche, ainda empresta 1.000. Ainda empresta 1.000 depois desse lanche todo. Agora vai aquele irmãozinho lá, coitado, não canta, não prega, não faz nada, desempregado, coitado do irmão. Pediu um dinheiro para o pastor Renato. Não, pelo amor de Deus, ninguém tem não. Quem que tem? Mas por que o Luiz Alexandre é melhor? Não, é porque existe status em você compartilhar com quem tem, ou com quem tem alguma coisa, nem que seja um nome, uma coisa. Agora, o coitado não tem nada, só emprestar para ele, isso é prejuízo, aí não volta não, volta. Eu estou certo ou estou errado, pessoal? O meu exemplo está certo ou está errado? Eu falei de mim, do pastor Renato, mas eu quero dizer qualquer pessoa. Imagina se a Dilma te pedisse um dinheiro emprestado. Dilma, pelo amor de Deus. Olha, ela é a única para quem você não deve emprestar.
Porque ela não precisa. E também não paga. Ou melhor, isso aí eu não sei, né? Não, isso aí eu não sei. Se ela paga, eu não sei. Né? Deve pagar. Ela tem muito dinheiro. O dinheiro de todo mundo é dela. Ué, ela paga tanto que ela está pagando a dívida da Petrobras com o nosso dinheiro. Está pagando. Alguém tem que pagar. Nem que seja a gente. Vocês estão entendendo a história, pessoal? Estão entendendo? Agora, o pobre, o miserável, aquele lá que ninguém olha. É difícil. É difícil. Isso demonstra o quê? Que o nosso coração, não é? Aí, olha o texto dizendo, o assunto aqui é este, é dividir o pão. Examine-se, pois, o homem, esse pois aqui, ele está concluindo um pensamento que começou no versículo 17. Então você tem que ler o 28, pensando no versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ou seja, eu devo me examinar se porventura eu não estou me embriagando e me empanzinando enquanto o outro não se aquece e não se alimenta. Quando ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, no 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, é porque o que acontecia aqui era, os irmãos abastados, mais ricos, mais tal, eles tinham um grupo deles, de comer, aqui era ceia, era um jantar que eles faziam, mas tinha outros irmãos que não comiam e não bebiam porque não tinham. Ao invés de quem ter, trazer e todo mundo comer em porções iguais, não, eu vou dividir meu pão com quem tem. O outro não tem, eu vou dividir com ele. Qual é o sentido de eu dividir com quem não tem? Tem graça, irmãos? Você divide com quem não tem? Estou perguntando se tem graça. Qual que é a graça? É dividir com quem não tem? Sai fora. Eu vou dividir com quem tem, porque eu dou e recebo. Ó, é a troca. É ou não é? Agora eu vou dividir com quem não tem? Aí bobagem. Então, o texto diz, então examine-se, porque quem faz isso está comendo juízo. Ou seja, você pode esperar que o Criador não te deixará impune. Eis a razão. Gente, olha que texto bonito. Eis a razão, eis o motivo. Ele vai dar uma explicação. Ué, porque está todo mundo... Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que isso, por que aquilo? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Eis a razão, porque há entre vós muitos doentes. Eis a razão, porque há entre vós muitos que já morreram. Aí. Fraqueza, doença e morte. Por quê? Porque não discerniu o corpo. E aí diz o restante, né? No 31 diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Agora, ninguém precisa responder, não. Apenas escute e responda para si mesmo, ou se não puder fazê-lo agora, reflita. Você tem o costume de auto-julgar-se a si mesmo? Pastor, não precisa essa redundância toda, não. Auto-julgar-se a si mesmo? 3 palavras é a mesma coisa. É para você entender que não é o outro, é julgar-se. Em qual proporção nós julgamos os outros e julgamos a nós mesmos? Você se julga o seu procedimento, a sua palavra, o seu comportamento, a sua reação, a sua vida, suas palavras, tudo o que você faz, que você gasta tempo julgando a si mesmo? Porque se nos julgássemos, ninguém precisaria nos julgar, você já faz o papel do outro que faria. Aí o versículo 32 diz, mas quando julgados, ou seja, se você não julga a si mesmo, alguém te julgará. Esse alguém é Deus. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor disciplina. Com fraqueza, doença e morte. Quem diz é o apóstolo Paulo. Se alguém quiser brigar, morra, vá para o Hades, torça para sair para o mesmo lugar que Paulo foi, encontre-se com ele lá e brigue com ele.
Foi ele que disse, aqui não fui eu. Eu estou lendo apenas. Né? E por que nós somos julgados e, consequentemente, disciplinados? Sim, nós somos julgados porque não nos julgamos. Então, a ordem é, nós não nos julgamos, então nós somos julgados. Uma vez julgados, nós somos disciplinados. E por que Deus tem a preocupação de nos julgar e nos disciplinar? Só tem um motivo, está aí no texto. Sabe por quê? Porque a sua vida não difere da vida do ímpio, que vai para o lago de fogo. Está igual. Só que Deus não vai te jogar no lago de fogo com o ímpio, vai? Por que não vai? Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, para que ele não te condene com o mundo, ele vai intervir na sua vida com disciplina. A disciplina vai te quebrantar, você será tratado, e como diz Hebreus capítulo 12, você será então santificado, aperfeiçoado e aproveitado pelo Senhor. E por fim poderá estar na Nova Jerusalém como uma pedra preciosa, para a glória de Deus. Tá bom? Bem, eu só quis dizer com tudo isso uma coisa, que o Senhor nos fará por fim plenamente um novo homem, que os sofrimentos é um meio pelo qual ele nos quebranta, possibilitando que a obra se realize em nós, de maneira então que o reino milenar será, nesse sentido, um período em que Deus disciplinará a todos quantos resistiram à sua disciplina durante o tempo que se chama hoje. Ok, pessoal? Por isso que quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, no finalzinho, quando diz lá, vai ter com o teu adversário, antes que, enquanto está com ele a caminho, para que chegando no dia do tribunal, ele não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial de justiça, e esse aos meirinhos, os meirinhos te jogue na prisão. A prisão é a disciplina. Em verdade vos digo que não sairás de lá, da prisão, sem que antes pague até o último, ou seja, a disciplina virá fatalmente. Tá bom?